Tá, porque essa hora vai chegar uma hora, né? Vai, deve chegar. Você preparou alguém, Joaquim? Eis a questão. Não temos ninguém. Mas 30 anos não deu tempo? Porque... Ou ninguém quis essa bucha? Não, porque, olha bem, é uma pergunta interessante, viu? Teria que estar preparando. Mas a Câmara hoje, ela tem um quadro funcionário, cada um tem as suas atribuições ali dentro. Né? Então, você precisaria ter alguém entrar ali para trabalhar um tempo, né? Porque além de tudo que eu faço, por exemplo, os arquivos, né? Tá tudo comigo lá na Câmara. Né? Por exemplo, se você chegar lá e falar, Joaquim, eu quero a lei 020 de 93, ela vai estar lá comigo. Vou só fazer uma observação aqui, seu Joaquim. Deus o livre, que isso não aconteça. Mas vamos supor que o senhor precisa se ausentar uns 6 meses da Câmara. A Câmara não funciona? Funciona, vai ter alguns probleminhas, mas funciona, porque o arquivo da Câmara, da minha parte, ele está tudo organizado lá, né? As leis, cada mandato está tudo separadinho, né? Mandato, aí eu tenho os meus arquivos. Por exemplo, um caso interessante, algo interessante da Câmara, que nós seguimos a sequência de protocolo desde 93, né? Desde 93. Aí eu estava vendo, né, hoje lá, né, nós temos no protocolo 6.650 e pouco. Caramba. Desde 93. Né? Isso é um protocolo que diz assim, aquilo que é submetido a plenário. A plenário. Sim, Fora o sim, ofício. sim. Temos mais de 1.400 leis hoje no nosso município. Né? Hoje o quadro é quantos da Câmara? Quadro de funcionário, nós temos, por exemplo, eu, a Andréia, vou pegar pela ordem de Andréia, a Rosana, a esposa do Marcão, a Rosana, aí vem o Marcos Carriel, que é o controlador, o Francisco, né, que é a parte de postagem, o Francisco, a doutora Eli, a assessora, né, aí tem a Vilma, que trabalha na recepção, e a Adriane, né, no serviço da parte de fazer cafezinho, limpeza, essa parte aí. Uns 8? 8 funcionários. E ali, o senhor Joaquim, porque toda segunda tem a sessão. Aí o que vocês, o resto da semana, o que vocês ficam preparando a aprovação de projetos? Como que funciona isso aí? Por exemplo, o financeiro, eles têm que fazer tudo ali. Por exemplo, empenho, é pagamento, é ordem de pagamento, é preparar a folha de pagamento, e aquilo gera muitos papéis, né? Muitos documentos, e para cada, por exemplo, você vai comprar lá um copo disso aqui, sair uma nota fiscal, vai gerar um processo, né? Tudo isso daí. Entendi. E por exemplo, o controlador interno tem que acompanhar tudo que está acontecendo. Né? A publicidade, o Chico faz lá, a Rosana, né? Além ela faz o papel de ouvidora, e também atualmente ela me auxilia na questão de fazer a redigir a ata. Sim. Né? Eu faço uma parte, ela, né, faz aí. E aí tem a jurídica também, por exemplo, todo o processo, qualquer projeto, ou mesmo um outro processo. É isso que eu gostaria que o senhor explicasse. Passa pela mão da jurídica. Eu cheguei lá com um projeto, eu quero que a cerveja seja o bolsa cerveja, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Aí vamos supor lá, o executivo ele manda um projeto para a Câmara. Né? Esse projeto ele vai chegar na minha mão. Ele vai gerar um protocolo naquele projeto. Eu vou preparar ele, vou encaminhar para as comissões competentes, né? Por exemplo, se é um projeto que é uma virtude de crédito, ele vai para a comissão de legislação, que todo projeto vai para ela, a legislação, justiça e redação final, e vai para a comissão de finanças e orçamento. Aí ele vai ter o trâmite dele. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vou ter que acompanhar, eu falo ao presidente, o projeto está lá, está extrapolando o prazo dele de tramitação, ou está em urgência. Aí o prefeito cobra também, porque muitas vezes ele precisa. Joaquim, quem que decide a pauta que vai para votação? É você ou é o presidente? Eu trabalho que eu citei, acompanhando a documentação que precisa ser votada. Então o vereador vai lá e pede lá requerimento, indicações, propõe, né? E os projetos. Então eu converso com o presidente. Senhor presidente, nós temos isso aqui de matéria, ó. O que é que o senhor vai pôr na pauta da sessão seguinte? Aí ele fala, mas o que é que está extrapolando o prazo? É esse aqui, aquele ali, aquele lá. Né? Por exemplo, indicações, requerimentos, isso daí toda semana o vereador fez, ele não precisa ter o trâmite dele, porque é iniciativa da Câmara. Então esse já vai automático. Agora, do executivo, né, quem decide é o presidente. Né? Eu posso muitas vezes citar, senhor presidente, está sendo cobrado, está extrapolando o prazo, tem isso, tem aquilo. Né? Agora, Qual é o prazo? O prazo, por exemplo, se um projeto de lei ele vai ter uma tramitação regimental normal, ele pode ficar até 17 dias
ali. Agora, quando ele é em caráter extraordinário, esse prazo reduz, né? E o outro fato também, por exemplo, quando um projeto ele tramita ordinariamente, é 2 votações. Extraordinariamente é 1 votação. Tirando fora, por exemplo, contrata de códigos, né? Vamos supor, lá nós temos o código de postura, temos o código de obra, o código tributário, aí esse daí tem um trâmite dele de 40, 60 dias, né? E qual que se classificou o aumento dos salários dos vereadores? Extraordinário, não? Não, o vereador não ganha por extraordinário. Não, para aumentar, não teve um projeto? Antigamente ele ganhava. Não, mas não teve uma votação do salário? O vereador não ganha mais sessão extraordinária? Não, o vereador não ganha. Acabou isso aí? Acabou? É. Porque era ilegal? Ele se tornava ilegal. Mas antigamente era legal. Antigamente era porque a própria, acho que a Assembleia também cortou nesse sentido, né? Aí existe a verba indenizatória. Ah, sim. Então, aí é que tá. Aí, por exemplo... Só mudou de nome, então. Deram outro apelido? Deram outro apelido pro negócio. Coisa do Brasil. Então, por exemplo, brasileiro. Então, vamos supor lá, o RGA, ele segue, por exemplo, o vereador, ele não pode dar um reajuste, né, um RGA, somente ao salário dele. Uhum. Todos os servidores têm que entrar nesse bolo. E, além de tudo, ele não pode ultrapassar uma porcentagem da receita, né, porque senão também se torna ilegal. E um vereador também não pode receber até tantos por cento do que recebe um deputado, né? Então ele fica preso nesse patamar aí. Os vereadores têm sonho de aumentar o salário? Você tem um sonho? Ah, com certeza. Será que é só o sonho? Quem não tem, né? Reclama que o salário é pouco? Quanto ganha um vereador, Joaquim? Olha, o salário de vereador, ele gira em torno de quase 4 mil. Mas, assim, contando tudo que ele recebe, que tem esses penduricos aí, quanto que tira um vereador? Não, ele só tem o salário fixo e a verba. Não, mas quanto que ele tira com a verba? Ele vai dar em torno de uns 5.500 por aí. Mas a maioria tem verba para receber? Todos têm o direito. Não, mas a maioria recebe? Recebe, todos. Mas a verba eu não sei se eu fui claro, eu vou elaborar a pergunta de novo. Vai lá. A maioria usa a verba indenizatória? Para receber todo mês? Sim. Não, por exemplo, Sérgio, para um vereador ele ter o direito à verba indenizatória, ele precisa fazer um relatório das ações parlamentares. Sim, não, eu entendo. Né? Essa parte não é eu que faço. Não, eu quero saber se a maioria recebe. Para o cidadão que está assistindo. Não, com certeza. Ele deixa passar esse dinheiro para o próximo mês? Não acumula? Não. Não é acumulativo não, tem que receber. Não acumula não. Às vezes até pergunta, mas ele tem que prestar conta disso aí. Antes de terminar o mês, ele pergunta, né? E daí já saiu? Mas ele tem que prestar conta então. É o relatório que ele está falando. Fazer o relatório das ações dele. Para mostrar que ele gastou o dinheiro do bolso dele. Por exemplo, há muita controvérsia a respeito do que se coloca dentro desse relatório de verba indenizatória. Né? Isso. Por exemplo, eu até citei um dia um vereador, escuta aqui, eu fui em tal lugar lá. Eu falei assim, você pode pôr ali. Mas por quê? Eu digo, porque se você não fosse vereador, você ia lá ver aquela ponta? Não. Eu digo, então põe. Não é assim? É o serviço do cara. É um serviço dele. Por exemplo, eu não sou vereador, mas esse dia eu fui ali para ver como é que tá a obra obra da ponte. Tem jeito do cara ser vereador por internet, olhar pela foto a ponte. Evitar de gastar. Entendeu? O cara manda a foto pro vereador, a ponte tá caindo aqui. Mas aí não vai gastar a verba indenizatória que ele não foi lá, pô. Ô, senhor Joaquim, existe uma auditoria disso aí, não? É o tribunal cobra, o tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza diariamente. Não, porque assim, qual a forma dos caras comprovar que fez o serviço é através de nota fiscal, não é? Não, essa da verba indenizatória, não. Só o relatório serve? Ele tem mas veja bem, mas um relatório, por exemplo, lá. Por isso que eu digo, né? A Câmara, no caso, que nem controlador interno, essa parte, porque o gestor, o presidente é o gestor. Uhum. Né? Eu sempre converso com o presidente, igual, você é o gestor. Se der problema, der furo, é problema seu. Uhum. Então, ele que tem que te fiscalizar. Por exemplo, vereador, eu fui em tal lugar lá, né? Eu não vou saber se ele foi lá. Não, pois é, mas como que comprova que ele foi lá? Então, aí que tá o detalhe, né? Por exemplo, a gente não vai comprova. Na questão... Não, mas que documento que aí chega não comprova. É só a palavra dele.